Você já teve um pesadelo? Se você não teve, com certeza você conhece alguém que já viveu essa situação. Agora, o que você acha que não sabe é que, dependendo da frequência com que os pesadelos acontecem, eles podem ser caracterizados como um distúrbio de sono. E mais do que isso, tem algumas coisas que a gente faz e maneiras como a gente pensa que talvez estejam contribuindo, para a manutenção deste quadro. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, então, os pesadelos, eles são caracterizados como sonhos muito desagradáveis, assustadores às vezes, e que têm o poder de interromper o nosso sono, trazendo, dependendo da periodicidade com que eles acontecem, um impacto importante no nosso funcionamento e na nossa rotina, Os pesadelos, eles estão muito relacionados a quadros de ansiedade, a quadros de estresse também, e a literatura, ela vai trazer muitos trabalhos de investigação com pesadelos relacionados a eventos traumáticos. O que é uma questão, porque tem muitas pessoas que são acometidas por transtornos, relacionados à ocorrência dos pesadelos, mas que nunca viveram necessariamente uma situação traumática, não estão sob uma situação de estresse pós-traumático. Simplesmente elas têm a ocorrência disso ao longo da noite de sono delas, então os pesadelos são recorrentes, às vezes são os mesmos pesadelos e não necessariamente elas viveram uma situação traumática. Então a literatura vai se ocupar muito mais infelizmente, destas condições relacionadas a estresse pós-traumático e não tanto de casos em que os pesadelos aconteçam de maneira idiopática, ou seja, sem causa definida. O que é relevante a gente saber sobre os pesadelos? Então, como os pesadelos acontecem, são sonhos muito vívidos, e acontecem durante o sono REM, a gente vai ter mais pesadelos na segunda metade da noite, que é quando o sono REM acontece com mais frequência, tá bom? Então é mais comum, que os eventos de pesadelo aconteçam quantitativamente, de maneira mais significativa, da segunda metade da noite pra frente. Então se você dorme lá 8 horas, as tuas últimas 4 horas de sono elas vão ser mais suscetíveis para os pesadelos do que as primeiras 4 horas. A outra coisa é que os pesadelos são mais comuns nas mulheres, talvez porque as mulheres relatem mais aos sistemas de saúde, os seus problemas, mas existem evidências de que as mulheres conseguem se recordar com mais facilidade dos seus sonhos e aí dos seus pesadelos também. Então, talvez não é que os pesadelos sejam mais frequentes nas mulheres, mas talvez as mulheres tenham uma facilidade um pouco maior, de relatar o conteúdo desses pesadelos. Há algumas coisas que a gente faz, relacionado aos pesadelos, que podem cronificar ainda mais este problema, Uma das coisas que é muito comum, e eu percebo isso, nos pacientes que eu atendo, é a evitação, Então, quando a gente se incomoda com alguma coisa, quando a gente se preocupa com alguma coisa, a gente tende, às vezes, até como uma estratégia, para lidar com isso, evitar. E pessoas que têm pesadelos, elas tendem a evitar falar dos pesadelos, Elas evitam entrar em contato com os pesadelos e acabam tratando isso como uma variável assim, isso é só um sonho, eu não preciso olhar muito para isso. Então essa evitação, esse afastamento que a gente tende a fazer do que gera desconforto, tende a cronificar e até piorar esse estado. Por quê? Tanto os sonhos como os pesadelos, eles têm a ver com registros do que está acontecendo com a gente. Então, em relação às coisas que a gente tem aprendido, às situações que a gente tem vivido, a emoções que a gente tem experimentado. Então, o sonho e o pesadelo, eles nunca são absolutamente desconectados do que a gente é, ou do que a gente está vivendo naquele momento. E aí, quando acontece um pesadelo e a gente trata isso como, isso é só um sonho, de alguma maneira eu estou fazendo aquilo se manter, porque eu não estou olhando aquilo com a importância que aquilo tem. Então a evitação, essa maneira evitativa de lidar com isso pode ser um dos gatilhos aí para manter esta rotina de pesadelos acontecendo. Além disso, a má higiene do sono, ou seja, hábitos inadequados em relação aos horários,
né? Então, horários de dormir e de acordar, às vezes o sujeito que fica em privação de sono por algum motivo, tudo isso também a literatura descreve como fatores que podem piorar ou até desencadear os pesadelos. Então, cuidar da rotina de sono também é fundamental para a gente garantir a diminuição, pelo menos, da ocorrência destes eventos. E a questão do condicionamento, né? Então, o sujeito que tem o pesadelo, ele tem muita preocupação em tentar não viver aquilo de novo, né? Então, são pessoas que já vão deitar, às vezes, pensando, ai meu Deus, será que eu vou ter o pesadelo? Ai, será que eu vou sonhar com aquilo? Ai, será que aquilo vai... né? E aí, só de a gente construir este cenário na hora de dormir, né? Ou até durante o dia, tem gente que fica pensando isso o dia inteiro, a gente já condiciona o cérebro a trazer aquela manifestação, né? Então, é como se o cérebro estivesse aprendendo, tá certo? Do tanto que a gente pensa naquilo, que durante a noite é o momento de retomar aquilo também, né? Se eu já vou dormir pensando que isso vai acontecer ou com medo de que aquilo vai acontecer, isso parece que amplia a minha experiência emocional em relação a isso, né? E aí, nesse sentido, é uma aprendizagem, né? É um condicionamento. Então, o meu cérebro entende que aquela preocupação, ela é muito importante e por conta disso os pesadelos podem continuar acontecendo e até piorando, né? Então essas são as 3 práticas do dia a dia que a gente tem que tomar cuidado, né, para que a gente não torne a questão dos pesadelos ainda pior. Em relação, né, a tratamento e até a desencadeantes também, o que é importante? Alguns medicamentos, né, então medicamentos psicotrópicos às vezes podem induzir a pesadelos. Tem alguns antidepressivos, né, alguns remédios utilizados para transtorno de ansiedade também, que tem como efeito colateral o aumento dos pesadelos, né? Então, se você está nessa condição, está ingerindo alguma medicação e percebe isso, é importante você relatar isso para o seu médico para ver qual é o impacto disso na tua rotina e se justifica, de repente, né, repensar essa conduta. Isso vai depender muito do impacto disso na tua qualidade de vida, né? A outra questão para a gente avaliar é que tem alguns transtornos psiquiátricos que também compreendem os pesadelos como um sintoma, né, ou até como uma comorbidade. Então, são transtornos psiquiátricos que trazem junto esta condição dos pesadelos, né? E a terceira questão, e que eu já até falei, é a autorrelação, né, dos pesadelos com eventos relacionados à ansiedade e ao estresse, né? Então, sujeitos que estão, né, pessoas que estão em condições de ansiedade ou estresse contínuo são pessoas mais suscetíveis a desenvolver pesadelos. E nesse sentido, existem estratégias, todas as estratégias terapêuticas que forem auxiliar no tratamento de ansiedade e estresse, elas vão, né, como consequência também auxiliar na diminuição da ocorrência dos pesadelos. E aí, né, a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, é uma estratégia reconhecida na literatura, porque trata estas condições primariamente e isso pode impactar na qualidade do sono e na ocorrência dos pesadelos também. Então, alguns estudos vão trazer, né, trabalhos nas diferentes psicopatologias. Então, com toque, por exemplo, você entra, né, com um tratamento para ansiedade, para depressão e aí você melhora a ocorrência de pesadelos em pacientes que são acometidos por essas condições. Tá certo? Então, esse era o meu objetivo, elucidar para você que o pesadelo, né, ele não pode, o pesadelo que é recorrente, ele não pode ser tratado como só um sonho, né, porque de fato ele tem um significado, e não é um significado interpretativo, né, ai, quando eu sonho com isso significa tal coisa, não, na verdade o sonho e o pesadelo, eles estão muito relacionados àquilo que você está vivendo, ao que você está pensando, às emoções que você está experimentando, né. Então, se a gente evita falar disso e evita olhar isso, a gente mantém, né, a ocorrência deste fenômeno cada vez mais frequente, né, e cada vez impactando mais aí sobre o funcionamento de quem está vivendo essa condição. Tá bom? Então, hoje foi isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado.